eu sou Mário Vedra, bem-vindos ao Point of View, onde partilho o meu ponto de vista sobre acontecimentos do panorama da atualidade, porque é importante e urgente exercer o nosso direito de opinião. Este é o quarto vídeo do canal e penso que é importante neste momento saudar todos aqueles que nos têm seguido. Já atingimos várias centenas de visualizações, já temos os primeiros subscritores do nosso canal e a todos eles envio uma calorosa saudação e o nosso bem-aja por estarem connosco neste momento em que partilhamos opiniões sobre questões tão importantes como aquelas que determinam a nossa realidade histórica nos dias em que estamos a viver. Temos também recebido muitos incentivos que nos vão impulsionando a andar para a frente no nosso canal. É com satisfação que posso dizer a todos que somos vistos e ouvidos em Portugal, em Macau, em Angola, no Brasil, em Espanha, na Colômbia, na Austrália e também em Cuba. Num sítios com mais gente a ver e noutros com menos, mas a verdade é que este conjunto de latitudes tem pessoas a verem o nosso canal. Bem-ajam. Entrando nos pontos de vista propriamente ditos, eu queria dizer que neste momento em que estamos a completar um ano de guerra, ou melhor, um ano de invasão pelas tropas russas da Ucrânia, porque a guerra começou mais cedo, como todos sabemos. Muita gente está fazendo o balanço desta tão crítica e grave situação. E eu também tinha pensado fazer isso num perfil de programa que, entretanto, acabei por alterar. E, portanto, não vou fazer esse balanço de um ano sobre a invasão das tropas russas à Ucrânia, a que os russos chamaram, como sabemos, Operação Militar Especial, mas de uma maneira muito sintética, creio que estaremos de acordo em que, mantendo-se a gravidade da situação, ou melhor, vindo esta gravidade a crescer paulatinamente, mas a verdade é que nos meios de comunicação social a guerra deixou de ser uma manchete obrigatória de primeira página. Umas vezes é, outras vezes já não é, enquanto numa época imediatamente anterior era sempre e praticamente em todos os meios de comunicação. Isto quer dizer que estamos a assistir a uma certa banalização do tema da situação internacional com a guerra na Ucrânia. Uns chamam-lhe, outros chamam-lhe naturalização da ideia de guerra. A verdade é que quando falamos mais alto ou mais baixo, mais vezes ou menos vezes, desta guerra, como de outras guerras, nós estamos a falar da perda de vidas humanas. E é sinistro que essa ideia se possa banalizar. E por isso, vamos gastar um minuto dos escassos minutos do nosso tempo de vídeo de hoje para vos propor um minuto de silêncio pelos mortos desta guerra desde 2014 até hoje.
E como estava a dizer-vos antes do nosso minuto de silêncio pela paz, houve aqui alguns acontecimentos nos últimos dias que não podem deixar de ser referidos. Houve mais, evidentemente. Eu escolhi entre o discurso importante de Putin na Duma, a Conferência de Segurança de Munique, e mais no concreto relativamente a Portugal, uma recente entrevista do Primeiro-Ministro a um jornal português. Vou dizer apenas o que me parece, muito sucintamente, e sem entrar propriamente no âmago das questões, mas não posso deixar de as referir. Duas delas. Aquilo que disse o famigerado chefe da diplomacia da União Europeia, Borrell, na Conferência de Munique, que mais do que da segurança europeia nos mostrou a insegurança em que vivemos, e algumas das coisas, das afirmações que o nosso primeiro-ministro António Costa fez no âmbito dessa entrevista ao Jornal Público, recente entrevista. Quanto à primeira questão, entre várias afirmações, muitas das quais não se percebe onde Borrell foi buscar fundamento, ele afirmou uma coisa extraordinária. Ele disse que a Europa ou a União Europeia seriam o exército da Ucrânia. Como? O que pensamos nós numa afirmação destas feita por um senhor que responde ao nível internacional pela União Europeia, onde o nosso país está integrado? Quantos de nós estão dispostos a ir morrer numa guerra ao lado de um regime nazi como o do Zelensky? Quantos de nós estão dispostos a dispensar os seus filhos para irem morrer nessa guerra? Os europeus estão dispostos a fazer isso? Como é possível alguém que, na verdade, é um funcionário, não foi eleito, mas que oficialmente responde pela União Europeia, é capaz de proferir tamanhas alarvidades? O que pensam sobre isto? Bem, e secundando estas afirmações de Borrell, António Costa, nessa entrevista que referi, vem exatamente a dizer que para atingir a paz é preciso derrotar a Rússia. E como sabemos, já havia a informação de que Portugal está disposto e já está pronto para, durante o mês de março, ceder ao exército ucraniano, parece que 3 tanques alemães Leopard. Ora, com esta posição, Portugal, oficialmente, entra num conjunto de países que fica na linha de mira dos russos. Não sei como é que o nosso primeiro-ministro, que deveria ser uma pessoa informada, mantém uma posição em que se coloca o nosso país em perigo real. Ora, a nós parece-nos completamente inaceitável que o primeiro-ministro de Portugal, que também afirmou que o que era importante era estreitar, reforçar um alinhamento de Portugal com os Estados Unidos da América e com a Grã-Bretanha, numa situação em que se estão a organizar ou reorganizar as tensões do mundo, em que nós estamos a verificar que há uma intenção clara de determinar uma nova ordem multipolar, estamos, portanto, a ver que a posição oficial de Portugal
é a de alinhar num determinado bloco, no bloco que tem ele determinado as condições de funcionamento do mundo ao serviço dos ditames, basicamente dos ditames norte-americanos, em vez de aproveitarmos uma oportunidade para trazer mais justiça, mais democracia a todo o mundo. Isso é absolutamente inaceitável. É importante que a consciência dos povos sobre os perigos de uma terceira guerra mundial, que será sempre uma guerra nuclear, é importante que essa consciência se desenvolva. Temos assistido nos últimos tempos ao crescimento desse movimento, felizmente, a começar nos Estados Unidos da América, onde se têm seguido várias manifestações e continuam, e vai desenvolver certamente, do movimento Rage Against War, em que os americanos começam a perguntar: então, e se isto for mesmo para uma guerra nuclear e nos começarem a chover bombas atómicas em cima, para onde é que nós vamos? Vocês, dirigentes, têm os vossos bunkers, mas o povo, para onde vai? Onde nos escondemos? Não é ficção científica. Esta é uma realidade. E é bom começarmos a perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República se têm tanta confiança nas nossas defesas antiaéreas e se têm os bunkers dimensionados para os portugueses se poderem esconder, e essa é a única contingência e ao fim e ao cabo a única segurança que temos, se os russos perderem a paciência e considerarem que devem responder a uma coisa que se pode assemelhar muito a um ato de guerra, como este de mandar os tanques para a guerra contra os russos na Ucrânia. O que pensamos sobre isto? Este é o caminho da paz? Mandar tanques? Como diz a nossa Constituição, Portugal deve seguir sempre o caminho da paz internacional e da segurança coletiva. Este é o caminho da paz? Um caminho em que se afirma ter que derrotar a Rússia para conseguir a paz? A Rússia não será derrotada pelas sanções europeias e nem será derrotada por outra maneira, por procuração dos Estados Unidos. A Europa tem estado disposta a sacrificar-se. Vejamos onde estamos. Vejamos como vivem hoje os europeus, muito pior do que antes. É a altura dos povos aumentarem a sua consciência dos perigos de uma terceira guerra. Vamos continuar a lutar pela paz.